Glória a Deus. Amém, meu irmão? Paz do Senhor, tudo bem? Friozinho, né? Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou também, diga amém. Todos acharam, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi. Repita comigo. Disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Diga comigo. O Senhor seja contigo. Continuando. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Em outras traduções está em suas armaduras. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ou jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode se assentar, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a leitura da Tua palavra, Senhor. Senhor, assim como já foi orado aqui, eu quero ratificar, Deus. Senhor, eu coloco, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Tu sabes, Pai, que de mim mesmo não tenho nada. Tu sabes que quando eu olho para dentro de mim, quando pessoas que estão próximo de mim, vê, Senhor, que eu sou pobre, cego e nu, Pai. Tu sabes que eu dependo da Tua misericórdia para tudo. Como já uma vez foi pregado aqui pelo nosso pastor, sem a Tua presença nós morremos, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Senhor. Continua falando comigo, Pai, através dessa palavra, Senhor, que vem, Senhor, se perpetuando já há algumas semanas, Pai. Estamos, Senhor, na campanha de Desafiando o Gigante. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que, Pai, essa palavra venha encontrar um terreno fértil, Pai, e essa semente venha crescer e venha gerar frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema que nos foi dado o ponto que nos foi dado é sobre a armadura que Saul oferece a Davi. E eu
puxei um tema, e o tema que eu dei foi rejeitando conselhos malignos e armas humanas. Rejeitando conselhos malignos e armas humanas. Talvez a sua vida só vai andar quando você tirar de cima de você aquilo, aleluia, que Deus nunca mandou você vestir. A gente vai entender e vai entrar num cenário no Vale de Elá, onde dois exércitos parados, tem um cenário onde tem um gigante afrontando e um povo tremendo de medo. Nesse mesmo contexto, Israel tinha espada. A gente não está falando sobre um povo mancebo ou jovem. A gente está falando de um povo que derrotou, já tinha derrotado os filisteus, como foi pregado na última pregação com o pastor. Então, eles tinham armas também. Eles tinham recursos para entrar numa batalha. Eles tinham preparo. Eles tinham armadura, tinham treinamento. Mas, em algum momento, eles esqueceram o porquê e como eles chegaram até ali. E esse momento, esse esquecimento, com isso faltava algo que pesa mais do que metal, ou pesa mais do que um treinamento, do que uma estrutura, uma boa estrutura, que é a convicção de que Deus estava com eles. Quando isso falta, meus irmãos, é onde a gente vê todo esse cenário acontecendo. E aí, em parte dessa história, a gente vem falando, ou vem pregando de alguns pontos. E o ponto que nós vamos destacar aqui, de todo esse cenário, é do ponto onde Saul, ele não vai, ele como rei, como escolhido pelo povo, e Deus ungiu ele, mas chega um momento que o Espírito Santo se afasta de Saul, e todos conhecem essa história. Mas quando ele é afrontado, quando vem o gigante, vem ali afrontá-lo, vem afrontar Israel, o rei não toma a postura de um cabeça, não toma a postura de rei. Saul, ele tem medo, e aí ele não vai, acreditando que alguém do seu exército fosse. E aí ele vai e oferece um custo que não ia cobrar mais, nunca mais o imposto vitalício para a família de quem enfrentasse o gigante. Iria também casar com a sua filha. Então ele oferece ali riquezas e tudo mais para quem fosse enfrentar o gigante. Então ele usa os recursos, um primeiro recurso que ele usa é esse. Ele usa os recursos que tem para outra pessoa ir no lugar dele. E um outro ponto é quando ele oferece a própria armadura. Então, o que eu queria propor, e o que foi o que Deus colocou no meu coração, é pelo menos 3 situações. A primeira é: rejeite o que te oferecem quando não serve para você. Isso é um primeiro ensinamento que eu tenho aprendido ainda com isso. Eu ainda estou aprendendo. Rejeitar o que oferece quando não serve para nós. Mesmo que pareça certo, mesmo que aos olhos pareça bom, mas o final é caminho de morte. Então, cuidado. O segundo ponto que eu quero também dissertar no decorrer: nem toda armadura serve para todos. Uma armadura que serve para o meu presbítero pode não servir para Joyce. Nem armadura, nem pedra, nem estratégia. Então, não existe fórmula, e é isso que a gente vai discorrer aqui. Não existe meio já, uma receita de bolo, e é isso que nós vamos falar aqui. Quando o peso não é de Deus, ele atrasa o propósito. E aí agora eu vou começar a entrar na lição propriamente dita. Tem coisa que parece proteção, mas é prisão. Tem coisa que nós olhamos para dentro de nós, achamos que é algo bom, mas é um peso que Deus não compete a você. Deus não colocou isso para você. Ele já fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Mas nós colocamos, às vezes, cargas nos nossos ombros
e às vezes não aguentamos até a página 3, como diz por aí. Eu estava conversando com um pastor esses dias sobre trabalho, enfim, e ele falou algo interessante. Ele, olha, a minha diretriz, eu procuro dividir a minha vida como em alguns pedaços, em alguns mundos. E quando eu estou naquele momento, eu estou ali, eu estou vivendo aquilo ali. Quando eu estou em outra coisa, eu estou vivendo aquilo ali. E muitas vezes nós, com tanta diversidade, com tantas coisas à nossa volta, nós queremos pegar todo mundo e abraçar o mundo, abraçar com todos os problemas, quer pegar o problema de todo mundo, quer estar na igreja, quer estar se colocando na brecha de todo mundo. E nem sempre Deus mandou você fazer isso. Nem sempre foi ordem de Deus. Ou pegar várias coisas ao mesmo tempo e querer resolver de uma vez. Meu irmão, não coloca um jugo que não é seu. Não coloca algo que Deus não colocou em tuas mãos. Não bota uma armadura que não é sua. Tem conselho que vem com aparência de cuidado. Outro ponto também muito importante. Às vezes vem uma pessoa, assim como Saul, que ofereceu ali o escudo, a armadura, a espada dele. Talvez ele foi até de boa intenção, mas nem sempre os conselhos que vêm até nós, com boa aparência, é de Deus. Nem sempre aquilo que colocam para você seguir, ou para você seguir um caminho, uma diretriz, essa diretriz é a de Deus. E tem armadura que não foi feita para você, como já falei aqui. E isso que nós precisamos entender. E quando você veste, você fica até com uma aparência de mais seguro. Quando você vai, quando eu ia para o quartel, estava no quartel, e às vezes a gente teve 3 vezes que a gente teve que subir um morro, um deles foi o Morro da Providência. A gente bota um colete, um capacete, te dá até uma sensação de segurança, mas o cansaço, quando você vai caminhando com aquele colete, com aquele capacete, com fuzil, mochila, isso vai cansando aos poucos. E tem situações, como a gente vê em contrapartida, quando a gente vê a polícia, o exército é todo ali politicamente correto, bota colete, bota capacete e tal, e quando a gente vê a polícia vai o mais leve possível para uma batalha, com uma arma mais leve, né? E às vezes nós estamos indo para uma batalha, achando que está seguro, usando uma ferramenta pesada ou uma armadura pesada, e na verdade Deus não deu ordem para você seguir com isso. Deus deu ordem para você seguir talvez com uma pedra ou uma funda, e não com uma armadura. O primeiro ponto é: rejeite o que te oferecem quando não serve para você. A armadura de Saul representava um sistema de medo, tentando vestir a fé. Eu acho que o maior problema de Saul, meu irmão, foi que em algum momento ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar naquilo que era palpável, ao ponto de ele procurar outras pessoas para querer invocar pessoas mortas. Ele queria ver algo palpável. Triste é, meus irmãos, quando nós só tomamos uma atitude, só tomamos uma posição, só vamos adiante quando vemos algo palpável e seguro para nós irmos. Enquanto Deus o tempo todo, desde Gênesis e Apocalipse, Ele manda dizendo, Ele está nos ensinando ou nos incentivando o tempo todo a viver pela fé. Paulo vai nos ensinar isso: o justo viverá pela fé. E muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e queremos resolver com carros e cavalos e cavaleiros. Às vezes nós falamos com a boca: Senhor, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança está em Ti. Será? E aí quando o calo aperta, te oferecem algo que parece bom para você, te oferece um caminho que parece ser mais fácil para você, mas é um final de morte, é um final que vai te trazer um peso, é um final que te vai trazer uma morte lá na frente, um cansaço físico, mental, espiritual, uma morte espiritual. Então, Davi, ele, talvez por educação, ou talvez por ser novo demais, por ser moço, ele vai ouvir inicialmente a voz de uma experiência. Ele foi oferecido, imagine, o rei, imagine comigo, que às vezes a gente
julga, né, ou fala, quando Moisés ali assassinou, ou quando Davi caiu, quando a gente julga muito, costuma julgar muito o povo que murmurou durante 40 anos, mas se coloca na posição de cada um deles. O pessoal hoje em dia usa muito a palavra empatia. Jesus já ensinava isso já há muito tempo, sobre amar o teu próximo assim como a ti mesmo. Então, nesse cenário, quando Davi ele ouve essa ordem, né? Ele primeiro, no capítulo 37, na parte B, Saul vai dizer assim, ó, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Você vê que é uma pessoa que volta e meia tinha espíritos malignos, mas ele reconhece e dá até uma voz de encorajamento. Então, inicialmente, parece até bom. Olha, que o Senhor seja contigo, está encorajando, né? E muitas vezes nós ouvimos pessoas assim também. Mas o que está por trás disso? Como eu falei no início do meu tema, rejeitando conselhos malignos e armas humanas. Às vezes, quando nós olhamos pessoas que são espíritas ou têm outras religiões, cada um vai ter a sua verdade. Cabe a você ouvir a única verdade, o Cristo, o Deus verdadeiro. E às vezes a gente olha, se apega tanto, até mesmo profetas. E olha que pode ter profetas sim, homens e mulheres de Deus. Mas a maior revelação, o maior direcionamento não é a profeta, mas é o Deus do profeta. E às vezes a gente esquecemos disso. E aí, nesse momento, Davi, ele ouve, Saul fala, seja contigo. E Saul, ele pega e veste da sua melhor armadura, a armadura de guerra dele. E ele começa a vestir, Davi até coloca. E vai dizer no versículo 39, Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. E então disse a Saul, não posso andar com isso. Então ele até tenta, mas ele vê que isso não era para ele. Ele enxerga que isso não servia. Saul veste Davi com capacete, couraça e espada. É a tentativa de padronizar. E aí eu quero entrar num outro ponto. Nós vivemos, as igrejas, e hoje ainda vivemos ainda, mas antes era mais latente, aonde a liturgia era o que menos importava. O que mais importava era a presença de Deus. O jeito, nada contra sob luz, sob às vezes fumaça que coloca em igrejas e tal, nada contra isso. As coisas mudam, as coisas evoluem, ok, tudo bem contra isso. Mas quando isso passa a ser a primazia e não Deus, aí está o problema. Quando querem colocar padrões em Deus, ou padrões para as coisas que Deus quer, aí está o problema. E Saul, ele faz exatamente isso. Ele começa a criar um padrão, colocar um padrão. O padrão de uma couraça, de um guerreiro, ele vai tendo uma lógica boa, uma lógica que é admirável. Entretanto, ele não enxerga que a vitória não ia ser feita, não ia ser ganha por uma armadura, não ia ser ganha por uma espada, mas ia ser ganha como sempre foi ganha, por Deus. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, é o mesmo povo, meus irmãos, é a história que eles contam, desde Gênesis. Só que em algum momento se perdeu, e eles começam a não olhar mais para Cristo, ou melhor, para Deus, mas eles começam a olhar para aquilo que eles conquistaram, para aquilo que era palpável, para aquilo que eles ganharam em outras guerras, para aquilo que eles ganharam próprio filisteu em outra guerra. Então ele cria, deu certo dessa vez. Com essa armadura eu venci o filisteu, eu venci o povo. Então é um padrão, deu certo. Então vamos pegar esse padrão e vamos botar nesse menino que é corajoso. Vamos lá que vai dar certo. Só que não, nós vamos entender que realmente não deu certo. Às vezes, colocam para você, ou querem te colocar numa situação que, olha, você vai vencer do meu jeito, vai nessa, cola na minha que você vai passar de ano. A gente às vezes escuta isso. Nem todos os conselhos é cuidado, às vezes é controle. Às vezes,
pessoas até mais velhas, que são até experientes, mas te dão conselhos, não por experiência, mas para ter o controle. Então, cuidado, vigie com isso. Nem toda ajuda é, de fato, uma direção de Deus. Às vezes, a incredulidade é maquiada. É o natural falando e não o espiritual. E aí nós entendemos quando Paulo vai nos ensinar que aquele que é do Espírito, ele consegue discernir tanto o que é natural, quanto o que é espiritual. E Davi, por mais que ele é até educado, ele coloca a armadura, e ele vê que é pesado, ele consegue discernir. Ele tem a maturidade e entender que ele não estava ali por causa da armadura. Ele estava ali porque um Deus ungiu. E em um determinado momento, iria deixar ele pronto para exatamente esse momento. E por falar nesse momento, meus irmãos, quero abrir um parêntese. Às vezes, Deus nos coloca em situações um pouco desconfortáveis. É ou não é verdade? Quando nós olhamos a história de Davi, foi exatamente assim. Creio eu que Davi não foi sorrindo para ficar dias e dias no meio do mato, cuidando de ovelha, com risco de ser picado por cobra, ser engolido por leão ou urso. Ele não queria, não vejo algo bom, não soa bem isso. Mas uma coisa que Davi ele era obediente ao seu pai. E no meio desse momento de solidão que ele vivia, ele poderia ter duas situações: ou murmurar, entendendo que ele era sempre excluso dos outros irmãos, excluso da família, botar ele lá, ou ele adorar. Ou ele questionava, ou ele adorava. E ele decidiu adorar. E Deus viu ele. Deus viu ele. Não importa o cenário que você esteja passando, meus irmãos, mas às vezes Deus nos coloca por situações complicadas, para lá na frente nos colocar sentado entre príncipes. Às vezes nós não entendemos o porquê estamos passando situações hoje, mas quando passa aquela situação, passa a tempestade, que enxergamos a bonança, nós começamos a entender: agora eu entendi, foi necessário isso acontecer para que eu chegasse aqui. Davi, ele não tinha a menor intenção de ser rei, ele simplesmente queria ser um adorador. Pegava a harpa dele e adorava. Em meio à adversidade, em meio à circunstância, ele adorava. E Deus, ele procura até hoje pessoas exatamente assim, que adora em espírito e em verdade. Teve uma pessoa que veio ainda há pouco aqui, pediu oração, e a pessoa falou: olha, eu tenho algo ministerial, eu quero seguir algo ministerial, mas ainda eu ainda não consigo ali, não está muito claro para mim. E quando ele falou isso, quando essa pessoa falou isso, eu lembrei dos próprios discípulos. Os próprios discípulos, até a hora de Jesus assunto aos céus, eles ainda estavam meio desnorteados. Quando Jesus morreu, cada um foi para o seu canto, tal, até que Jesus reaparece depois de 3 dias, e aí tudo começa a fazer sentido, a escama cai, eles começam a entender tudo aquilo que Deus falava, e que eles às vezes não entendiam, e às vezes Jesus até falava: poxa, não é possível que vocês não estão entendendo, que vocês não entendem isso. E muitas vezes, nós seguimos um caminho e não entendemos o porquê, ou às vezes ficamos com uma incógnita. Mas uma coisa eu falo, meu irmão: continue caminhando. A nossa vitória está na caminhada. Por mais que Deus não falou comigo, eu nunca senti Deus, meu irmão, continue caminhando. Que é na caminhada que você vai ter um relacionamento igual uma amizade. Você vai conversando, até que vai chegar um relacionamento que você vai ser íntimo dessa pessoa. Vai ser um amigo mais chegado que irmão. Mas enquanto isso não acontece, continue orando, continue meditando, que Deus vai se revelar, até uma hora que Deus vai levantar um profeta e vai te ungir como um profeta para as nações. Aleluia. Voltando ao primeiro tópico, a armadura da aparência. Quantas vezes nós colocamos algo simplesmente para aparecer para os outros? Colocamos uma veste ou eu ia falar carapuça, mas não vou falar não.
mas colocamos uma máscara de qual não é verdade, nós não somos assim. Nós colocamos algo, e isso aí tem um pouco para os homens, né? Que é o cabeça do lar, tal, e até então, hoje não existe mais isso não, mas até então tinha muito machismo, não, o homem não pode chorar, tal, e bota uma face, ou bota uma armadura que não é verdade. Às vezes olhamos para o pastor, por exemplo, caramba, e todo mundo vai nele, não, é ser humano, ele também tem seus momentos, ele também carece das suas orações. Então, todos nós somos dependentes de Deus. E não adianta você querer colocar algo para parecer forte ou parecer alguma coisa, se na verdade você está sendo um sepulcro caiado. Está até bonito por fora, mas está morto por dentro e você não enxerga isso. Então, meu irmão, que essa armadura venha cair hoje em nome de Jesus. Eu não sei se veio por alguém ou se veio por uma brecha sua, mas que hoje ela vai cair, vai, em nome de Jesus. Outra armadura também é a armadura da comparação. Quem sabe você coloca uma armadura que fica comparando, será que a minha armadura é mais bonita ou mais forte do que a outra? E você começa a comparar. E isso também, meu irmão, não é de Deus. Fulano venceu assim, então eu tenho que ser igual. Se ele seguiu nesse caminho e venceu, então é por esse caminho que eu vou. Padrão, Deus não trabalha. O que é loucura para o mundo, para Deus, é poder. Para nós que conhecemos a Deus, é poder. A lógica de Deus é completamente ilógica para nós. É loucura mesmo. Quando a gente olha situações na nossa vida, eu falo o tempo todo para a Aline. Falo, Aline, quando eu vejo as coisas aonde eu estou e as coisas que Deus me deu, eu não sou capaz de merecedor disso, e eu nem tenho porte para isso. Mas eu não sei porquê, Deus olhou para mim e tem feito uma porção de coisa que eu não sou capaz. Mas quando eu acho que sou capaz, começa tudo a embolar. Quando você acha que é capaz de fazer alguma coisa, vai bom até a página 3, mas é a armadura que você está usando que não é sua, que você está caminhando, você vai caminhar 1 passo, 2 passos, 3 passos, pode até chegar na porta da igreja, mas vai ter uma hora que você vai se cansar, porque isso não é seu. É Deus que te capacita, é Deus que te conduz, é Deus que te levanta, é Deus que tem um chamado contigo, meu irmão. E como Deus tem falado comigo através disso, porque não foi numa hora melhor de eu trazer essa lição, porque é o que eu estou vivendo hoje. E como é bom isso, a gente viver ou falar aquilo que ele está vivendo, ou está no caminho, ou estamos numa grande obra e não podemos parar, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, meus irmãos, outro ponto, a armadura do personagem, tentar ser quem você não é. Você demonstra ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem, tal, e na verdade não é nada disso. Você, ou então, mostra ser uma pessoa forte que você não é, você é fraco. Você pode enganar todo mundo, mas Deus te criou, Ele te conhece por dentro e por fora. Não tem como você enganar. Se você subir ao mais alto céu ou descer ao mais profundo abismo, Ele está te vendo, a destra dele está contigo. E quase chegando no final dessa primeira parte, a armadura do método sem Deus. E isso é o que me pegou. Quando eu comecei a pensar, o que eu fiz? Eu comecei a olhar o mundo de hoje. E nós vemos que você seguindo por um caminho, você vai atrair multidão. Você falando sobre prosperidade, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, isso aumenta. Mas falar sobre a cruz, falar que se você não tomar uma posição, você vai para o inferno, não é um padrão. Isso não é um método que faz crescer a igreja. E nós vemos que hoje o mundo está indo para essa direção. Antes a estatística é que tinha muitos católicos no mundo. Hoje isso está começando, não está mudando por completo, mas está começando a mudar entre a visão do neopentecostalismo.
ou do mundo gospel. É uma forma que todo mundo agora é crente. Todo mundo agora é crente. Todo mundo agora na mídia e tal. E assim, Deus é amor. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu posso trair, eu posso ali ficar casar ou me juntar com outro sexo, que não tem problema. E está tudo bem, Deus me ama do jeito que eu sou. Meu irmão, são padrões que o mundo quer colocar, é uma armadura que estão querendo colocar na igreja, ou botar a goela abaixo, mas isso está repreendido em nome de Jesus. Não vai ter Saul que vai colocar essa armadura em nós. E você é igreja, meu irmão. Cabe a você se levantar e não se conformar com este século, mas transformar pela palavra de Deus. Aleluia. Armadura de método sem Deus. Que não venha ter método. Eu não estou falando sobre o seminário, a pessoa estudar, igual tem a jornada wesleyana e tal. Isso aí, eu não estou falando disso, não. Temos que estudar a palavra, temos que estudar a teologia. Isso é importante, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas não adianta nada se nós tivermos uma boa oratória, uma boa profundidade na palavra, mas não tiver a presença, não tiver a essência. Aleluia. Não adianta nós termos bastante dinheiro ou termos várias portas abertas se nós não entendemos o propósito que Deus nos deu essa porta aberta. Você não está no seu trabalho, você não está na sua casa por um acaso. Tudo tem um propósito pré-estabelecido por Deus. E quando nós fugimos do propósito, parece que tudo dá errado. E dá errado mesmo, irmão. Porque tem um propósito, quando você sai do centro da vontade dele, você está à sorte, está à sua própria sorte. E a sua própria sorte, meu irmão, você vai se cansar, você vai se fatigar, porque você está com uma armadura que não lhe pertence. É técnica, fórmula, atalho, tudo isso sem oração. Não adianta. Não adianta ter uma técnica boa se não tiver oração, se não tiver uma vida no altar. Eu tenho passado nos últimos 2 meses algo complicado no trabalho, em outros lugares. E quando eu parei para ver, eu falei, quanto tempo que eu não faço mais uma devocional em casa? E aí, ontem, eu estava conversando, ontem estava conversando com o meu chefe, e aí ele começou a conversar comigo, me deu umas orientações sobre o que fazer, como fazer, os métodos. E eu estava até estudando a palavra. E aí, quando eu terminei, saí de lá tarde, de noite já. E aí até liguei para a Aline, comecei a conversar com ela, falei, Aline, mas a primeira coisa que eu vou fazer, tem uma porção de coisa que eu tenho que fazer, que realmente eu preciso fazer. Mas a primeira coisa que eu vou começar é com minha oração de madrugada. É com meu joelho no chão. É ouvindo minha musiquinha lá, meu prismazinho, né? Um milagre, Senhor. E eu lá dobrando o joelho e ficando em silêncio até a hora que Ele fala com o meu coração e começa a renovar e começa a me dar força. E é assim que Deus faz comigo e com você. Mas às vezes Deus permite portas se fecharem, permite um apertozinho ali, para nós vermos e entendermos que aquela posição não foi mérito seu, nunca foi mérito, sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi a misericórdia na sua vida. Aleluia. A armadura de agradar pessoas. Quantas pessoas vivem com essa armadura? O medo de acabar desagradando, o medo de perder uma pessoa. E aí você não fala uma verdade, não fala algo que Deus mandou você falar, porque você está com uma armadura de agradar todo mundo, uma armadura de que você precisa. Não, esse é o caminho para eu ser bem visto. Meu irmão, só faça a vontade de Deus. Não seja como Balaão, de querer profetizar contra. Não seja como muitas pessoas que quiseram seguir um caminho. Não seja como Jonas. Porque Deus sempre vai colocar um peixe para te colocar no caminho certo. Na verdade, vai te colocar no início para você de novo seguir o caminho que era para você seguir lá atrás.
Em Apocalipse vai dizer exatamente isso. Lembra da onde tu caíste e volta ao primeiro amor. É necessário, às vezes, nós voltarmos, irmão, dar um passo para trás mesmo, para nós seguirmos adiante, mas com Cristo. Moisés entendeu muito bem isso. Quando Deus falou para ele, olha, você vai, porque eu não quero mais, eu vou mandar os anjos e tal, mas eu mesmo não vou, eu não aguento mais isso. Esse povo, estou aqui conjecturando, tá, irmãos? Esse povo vai, que eu não vou mais. E Moisés, ele entende e fala isso, ah, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não saio, eu não arreto o pé daqui. Sabe o que mais dói em nós que somos cristãos? Que nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos qual é a verdade. E muitas vezes agimos por nós mesmos. Muitas vezes vamos sem Deus. Falamos com a boca, mas o coração está longe. Mas hoje é a noite que Deus quer tratar, quer jogar essas armaduras de lado. E você ser simples, entendendo que é por Ele, é com Ele que são todas as coisas. Saul não estava ungindo Davi, estava tentando transformá-lo em Saul. Deu certo comigo, então vou colocar isso nele que vai dar certo com ele também. Antes de derrubar gigantes, Deus nos chama a derrubar dependências falsas. E é uma verdade, meu irmão. Antes de a gente derrubar gigantes, Deus nos convida a derrubar coisas que para nós parecem boas, para nós parecem verdadeiras, mas são dependências falsas. Se eu não tiver com isso aqui, é pessoa que tem toque, sabe? Mas tem toque até para fazer as coisas na vida. Se eu não fizer isso aqui, se o copo não estiver aqui, nada vai acontecer, meu irmão. Se Deus não estiver aqui, nada vai acontecer. Segundo tópico, nem toda armadura serve para todos. Deus trabalha com cada um de um jeito. Davi, ele percebe isso. Isso não combina comigo, ele declara. E com coragem, eu não posso andar com isso. Eu não tenho experiência com isso, eu nunca vesti isso. Ele tem a sensibilidade, porque às vezes nós não estamos tão cauterizados com as situações, que aquilo que veste em você, aquilo ali vai te levar para a morte. Mas você está tão, deixa a vida me levar, que tá bom, deixa essa armadura então que me deu, então vou seguir. Vai morrer. Não vai conseguir chegar ali na frente. Mas Davi, ele tem essa sensibilidade. Ele olha toda essa situação e ele vê, isso aqui não é para mim. Com isso aqui eu não vou conseguir ganhar. E aí ele começa a lembrar de quem garantiu ele, quem chamou ele. E aí ele vai e começa a entender isso. Davi, ele não rejeita por rebeldia, ele rejeita por discernimento. E às vezes eu não estou falando, meu irmão, que algo que colocarem para sua frente, você vai chegar, igual hoje. Hoje eu estava conversando com um rapaz espírita, e aí tem um amigo nosso lá em comum do trabalho, que está acontecendo tudo de ruim com ele. Aí ele falou lá, ele, cara, eu falei para ele não quer me ouvir, eu falei, cara, se quiser eu dou um banho de pipoca em você. Mas é a verdade dele. Aí assim, meu irmão, quando a gente às vezes olha isso, talvez nós, no primeiro momento, vai estar amarrado no nome de Jesus e tal, mas é uma vida. É uma vida. E através disso eu comecei a conversar com ele, e ele foi ficando à vontade, ele não viu eu repreendendo, não viu eu, tá amarrado, deixa eu desligar. Não, fui conversando com ele e tal, ele foi soltando. Daqui a pouco ele começou a ter curiosidades da Bíblia, curiosidades da igreja, e começou a conversar. E aí, meu irmão, às vezes você vem uma armadura que você oferece para você, e você sabe que é errado, você tem até o discernimento, mas você não sabe lidar com isso e simplesmente afasta. E você perde talvez uma pessoa que, talvez até com boa intenção, tem esse outro lado também. Te oferece alguma coisa, às vezes um doce de Cosme Damião, né? Vem uma criancinha, oferece e tal, mas não tem, e Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Às vezes acontece isso, mas Deus aqui dá esse discernimento para ele. Ele entende que se
eu entrar nessa batalha travado, eu vou morrer. O que Deus te chama para enfrentar, Ele te chama para enfrentar com dependência e não com fantasias, não com aquilo que as pessoas colocam em você. E por fim, meus irmãos, não adianta uma armadura pesada ou uma funda e uma pedra sem a presença de Deus, nem um jeito, nem de outro. O ponto central que eu quero deixar hoje aqui é: sem a presença de Deus, nada funciona. Sem a presença de Deus, nada vai adiante. Sem a presença de Deus, nada acontece. A verdadeira guerra é espiritual. Davi entra em nome do Senhor. Ele não entra em nome de Saul. Ele não entra em nome do povo de Israel, mas ele entra no nome do Senhor dos exércitos e declara: ainda hoje a sua cabeça vai estar aqui na minha mão. Golias, ele olha, ele despreza. Golias fala com arrogância. Davi, ele responde com fé. Davi, ele responde com fé. Eu vou contra ti em nome do Senhor, para que toda a terra saiba, a batalha é do Senhor. Davi não confia na funda como um amuleto. Nós não temos que pegar, abrir a Bíblia em Salmo 93 e deixar em cima da mesa. A Bíblia não é um amuleto não, meu irmão. A Bíblia é para a gente ser vivida. E Davi, ele usa isso, ele não confia na funda, mas ele confia no Deus. Como foi falado aqui, uma das pregações, acho que foi a primeira, da missionária Sandra. A pedra não mata, mas é o Deus que age através de uma pessoa, de um jovem, é que faz acontecer. Ele confia no Deus vivo, e a funda vira um instrumento. Um ateu, um espírito, um inimigo, vira um instrumento. Às vezes tem uma cena que meus pais contam, que passaram, que um dia estava tão apertado, as coisas não estavam acontecendo, já estou indo para o final, e estava na fila, e uma pessoa que era espírita foi usada para abençoar e fazer umas compras. Ela sentiu no coração. Ela olhou, agradeceu e levou. E Deus abençoou. Deus usa quem Ele quer. E às vezes nós julgamos o jeito, a maneira que Deus faz. Meu irmão, Ele faz do jeito e da forma que Ele quer. Não compete a mim ou a você o padrão que Deus vai usar. Ah, Deus, eu quero que seja assim. Quem é você, barro, para contender contra o oleiro? É Ele que faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é a mim. E Davi, ele entende isso. Ele entende que por mais que ele está pegando aquela funda, aquelas pedras, o cajado, não é aquilo, não é isso, mas é Deus que habita dentro dele, que ia fazer as coisas do jeito dele. Quando Deus é a fonte, o improvável vira o suficiente em nossas vidas. Fé não é negar o gigante, é colocar Deus maior do que ele. Fé não é negar o gigante, mas é colocar sua fé maior. É dizer: muralha, gigante, olha o tamanho do meu Deus. E não a gente ficar cabisbaixo, olhando tudo, sendo ali compactado ali pelo mundo, sendo amassado ali pelo mundo, sendo ali, as aflições vêm e você, quando levanta, já vem outra onda e te derruba, tal, sei que, e você vive nesse loop, parece sem saída. Meu irmão, acorda, desperta, coloca-te de pé, entenda que Deus tem um propósito contigo, e é necessário passar pelo teste do tempo, por todos esses pontos, por todas essas situações. Deus não precisa que você pareça forte. E aqui eu já concluo. Deus, ele precisa que você dependa dele. Mas não é uma dependência de uma falácia, mas é de fato você viver essa dependência de Deus. Ah, meu irmão, a hora que o crente entender, de fato, o tição que ele é na presença de Deus, meu irmão, 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você de fato não é atingido. Por mais que o vento pode soprar, te balançar, mas você não vai cair, porque você está firmado na rocha.
O problema é que às vezes nós não queremos estar. Nós falamos, mas a nossa atitude diz o contrário. Queremos usar a armadura palpável, aquilo que o homem nos oferece. Mas hoje, meu irmão, entenda que essa couraça ou essa armadura que te colocaram não é para você. Entenda também que Deus não age com padrões. Deus age com milagres e forma que Ele quer. Até se Ele quiser te quebrar e fazer de novo, Ele faz. Ele é Deus, Ele pode fazer do jeito que Ele quer. E algumas perguntas eu quero deixar para vocês no final. Que armadura você vestiu só para não ser criticado? Que peso que você carregou porque alguém disse, é assim que se faz? E aí você está até hoje carregando um jugo que não é seu, mas porque você ouviu, igual telefone sem fio, que um falou para outro, que falou para outro, que falou para outro, que você... Mas por que você faz isso? Eu não sei, porque eu aprendi assim. E aí você vive naquele mundo, e não sai daquela bolha, não sai daquela caixa. Vive igual, desculpa a expressão, igual quando tem como é que é o nome que se fala? Do cavalo, que ele não olha para o lado, só olha para uma direção. Eu esqueci o nome, mas vocês sabem o que é. Deus quer te dar uma visão, meu irmão, de águia, uma visão de 360, uma visão que você consiga enxergar. Deus quer te levar acima de problemas, acima de religião. Ele quer te colocar um lugar onde Ele quer chegar contigo toda tarde e conversar contigo. E aí, meu filho, como foi teu dia? Essa intimidade que Ele quer ter contigo. Que espada você pegou só para parecer que está pronto? Que medo de Saul você aceitou como se fosse uma prudência? Hoje é a noite de tirar, de devolver a Saul o que é de Saul, e de ficar com Deus ou com aquilo que Deus te deu, entendendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O jeito de Deus sempre vai ser o melhor para você, por mais que às vezes doa, como Davi sofreu um pouquinho lá, teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, mas isso foi necessário, para quando chegasse o dia do Golias, ele está pronto, entendendo que não é dele, não é a força dele, mas é o Deus que habita nele que faz a diferença. Que vocês possam ficar com essa palavra, entendendo que não é a armadura dos outros que vai dar certo para você, entendendo que não é um padrão do mundo que esse vai ser o seu padrão, mas é entendendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível de você seguir adiante do jeito certo. Sem fé é impossível de acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.